Você já parou para pensar na perfeição que existe na natureza? O perfume das flores, o canto dos pássaros, o brilho das estrelas, tudo isso reflete um Criador inteligente e amoroso. Será que isso tudo poderia ser fruto do acaso? Hoje nós vamos explorar juntos a beleza da criação divina e o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Pegue sua Bíblia e venha comigo nessa jornada. O primeiro texto que a gente vai estar estudando hoje se encontra lá em Gênesis 1, versículo 2. Como era a terra antes de ser criada? Aqui nós lemos o seguinte: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Antes de qualquer coisa existir, Deus ele já estava presente, pronto para transformar o caos em algo extraordinário. A Bíblia não perde tempo com explicações filosóficas ou científicas. Ela é direta. Deus realizou, idealizou e planejou tudo, em 6 dias literais. Um mundo perfeito foi entregue ao ser humano. E é disso que precisamos nos lembrar ao contemplar a criação ao nosso redor. Mas como foi formado o universo? Lá em Hebreus 11, versículo 3, está escrito: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E os Salmos 33, versículos 6 e 9 reforça: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Estes versículos deixam claro: o universo é obra de um Criador poderoso, cuja palavra tem autoridade para trazer à existência tudo, até mesmo o que não vemos. E quem participou do ato da criação? Gênesis 1, versículo 1 e 2 declara: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já João, capítulo 1, versículo 1 a 3, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aqui vemos a Trindade em ação: Deus Pai, Jesus o Filho, que é o Verbo ali, mencionado por João, e o Espírito Santo. A criação é fruto dessa unidade divina. Acompanhe comigo um relato sobre como se deu o processo da criação. Lá em Gênesis capítulo 1. No primeiro dia, versículos 3 a 5, Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele separou a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. Imagine a primeira luz do universo surgindo com o comando do Criador. Aqui Deus revela seu poder absoluto. Ele não precisa de intermediários. Sua palavra é o suficiente para trazer ordem ao caos. Segundo dia, versículos 6 a 8. Deus criou o firmamento, separando as águas que estavam acima das águas que estavam embaixo, e ele chamou o firmamento de céus. Pense no céu que vemos hoje, tão vasto, misterioso e essencial para a vida. Deus o fez para sustentar a sua criação. Terceiro dia, versículo 9 a 13. Ele reuniu as águas em um só lugar, permitindo que a terra seca aparecesse. Depois Deus criou a vegetação, árvores frutíferas, plantas de toda forma e vida vegetal. Já pensou na variedade de cores, sabores e aromas que Deus criou? Tudo isso para nossa subsistência e prazer? Quarto dia, versos 14 a 19. Deus criou os grandes astros, o sol, a lua, as estrelas. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite, e as estrelas para iluminar e enfeitar os céus. Cada estrela, mesmo as que estão a anos-luz de distância, foi criada por ele.
Olhar para o céu é um convite para reconhecer a grandeza do nosso Criador. Quinto dia, versículo 20 a 23. Deus trouxe vida às águas e aos céus. Ele criou os animais marinhos e as aves, abençoando-os para que se multiplicassem. Imagine a beleza de um cardume colorido ou um voo elegante de uma águia. Cada criatura foi desenhada com propósito e perfeição. Sexto dia, versículo 24 a 31. Deus criou os animais terrestres de todos os tipos, e por fim, o ser humano. Homem e mulher foram criados, à imagem e semelhança de Deus, recebendo a missão de cuidar de toda a criação. Aqui está o ápice da criação. Nós, moldados pelas mãos do próprio Deus, com o fôlego da vida vindo dele. Sétimo dia, Gênesis capítulo 2, 1 a 3. Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo dia, estabelecendo o sábado como um memorial eterno da criação. O descanso de Deus nos lembra que Ele não apenas criou, mas também deseja se relacionar conosco. Você já parou para admirar o pôr do sol? Ou ouvir o som da natureza ao seu redor? Estes momentos nos conectam com o Criador. Reserve um tempinho hoje para apreciar a obra de Deus e para reconhecer sua presença em sua vida. Como o ser humano foi criado? Gênesis 1, versículo 26 a 27, diz o seguinte: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 2, versículo 7 detalha: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A mulher foi criada de maneira especial, conforme Gênesis 2, 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. O ser humano é único, uma obra-prima de Deus, criada com propósito e amor. O presente de Deus para o primeiro casal. Gênesis 2, versículo 8 e 15, nos diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O Éden era um presente maravilhoso, onde Adão e Eva tinham comunhão direta com Deus e recebiam visitas constantes dos anjos. Porém, essa bênção vinha com a condição. A condição para viverem no jardim, o Senhor explica lá em Gênesis 2, capítulo, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Infelizmente, a desobediência trouxe duas consequências: a saída do Éden e a entrada da morte no mundo. Hoje, a obediência continua sendo o grande chamado de Deus para nós. Quando Adão comeu aquele fruto, caiu a primeira folha seca no jardim. Hoje nós vimos aqui como Deus ele criou o mundo em 6 dias literais, com a participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aprendemos que o homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão, e que Deus entregou o Éden como um presente para o primeiro casal, como condição de obedecerem a sua palavra. Deus nos criou com amor e cuidado, e a sua criação reflete sua glória. Mesmo em um mundo marcado pelo pecado, ainda podemos ver vestígios dessa perfeição original. Somos frutos do planejamento divino e chamados a viver para a glória do nosso Criador.
Se essa mensagem falou a seu coração, aqui estão alguns passos que você pode tomar hoje mesmo. Aceite que o universo ele foi criado pelas 3 pessoas da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Creia no poder de Deus que criou o mundo em 6 dias literais. E dedique-se para conhecer mais sobre o Deus Criador e a sua palavra. Compartilhe esse conhecimento com alguém que você ama. E lembre-se, Deus ele nos chama para viver em harmonia com sua criação e em comunhão com Ele. Se você deseja aprofundar seu relacionamento com o Criador, comece agora mesmo. Reserve um tempo para meditar, orar e buscar mais na Bíblia sobre o amor e o propósito de Deus para a sua vida. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário, deixe o like e compartilhe com os amigos que precisam também ouvir essa mensagem. Um abraço e até o próximo vídeo.